Levando em conta, queridos alunos, que nós estamos falando sobre o ambiente hospitalar, falamos nas aulas passadas sobre os profissionais, como nós devemos de agir diante deles, recapitulando, você está ali na condição de visitador ou visitadora ou capelão, não é? Já falamos sobre o capelão, que é aquela pessoa apta para ungir, para ministrar ceia, fazer casamento, impetrar uma bênção sobre a vida da pessoa, enfim. Mas como eu tenho falado já nas aulas passadas, esse trabalho é feito por pessoas que se dispõem, que se colocam à disposição de Deus para auxiliar as pessoas que estão necessitadas neste momento de sofrimento, devido a várias doenças existentes que levam as pessoas até o ambiente hospitalar. Que, repito, o hospital é uma casa de saúde, mas que trata pessoas de todos os tipos de enfermidades e doentes. Existe muito mais pessoas recuperadas dentro dos hospitais do que pessoas que perdem a vida. Então nós precisamos lembrar que o nosso comportamento ali vai refletir na vida da pessoa durante muito tempo, porque esse ambiente de internação, esse ambiente hospitalar, como eu tenho dito, daquela cama que não é dele, do lençol que não é dele, da comida que não foi ele que fez, das pessoas que ele não conhecia, que é uma injeção, é um exame, é uma ida até o setor de imagem, às vezes é deslocado em ambulância para outro endereço para fazer algum tipo de tratamento, de aplicação. Nós devemos de aproveitar esse momento e manter a nossa sobriedade no que diz respeito ao atendimento espiritual dessa pessoa. Então, uma das coisas que nós precisamos prestar bastante atenção é que o nosso comportamento como mensageiros de Deus fala muito diante dessas pessoas. Mesmo enfermos, as pessoas têm a capacidade de memorização. E é comum eu encontrar pessoas que dizem: Pastor Marcos Romano, que bom lhe encontrar. E às vezes eu não me lembro daquela pessoa. E ela diz: o Senhor me visitou quando eu estava internado no hospital. O Senhor orou por mim. O Senhor me deu uma literatura. O Senhor esteve algumas vezes conversando comigo. Eu nunca mais esqueci das palavras que o Senhor me disse. E aí é claro que nesse momento a gente entra com a pergunta: e você deu seguimento? Tem ouvido mais a palavra de Deus? Você tem ido a uma igreja? Tem lido a Bíblia? Tem buscado o Senhor? Na maioria das vezes, quando a pessoa está satisfeita e passou por um vale muito estreito, ela sai com um propósito definido, sim, do hospital, de servir a Deus. E você foi o elo de religação dessa pessoa com a igreja. Não vou dizer com Deus, porque quem liga o homem a Deus, né, quem traz o homem a Deus é o próprio Jesus, né? É o próprio Cristo. Mas Cristo nos enviou. Então, o visitador ou capelão tem que ter muita postura diante desses pacientes que estão internados. A maneira de você se portar ao lado do leito, né? Nunca com bocejos, né? Tem capelão, visitador que vai visitar o paciente, teve uma noite ruim, não está num dia bom, está extremamente cansado, e aí fica bocejando do lado da cama do paciente, fazendo gestos que não são convenientes para uma pessoa que representa ali a religiosidade, representa a palavra de Deus, a religiosidade no bom sentido, tá bom, gente? Não é ser religioso, mas a religião é algo importante, sim, porque é religar. Então, alguém que está ali em nome de Deus não pode ficar ali descomposto, com o corpo todo largado, o semblante abatido, cabeça baixa, o olhar fixo, bocejando, ou às vezes até mesmo se espreguiçando. Tem visitador que diante do paciente, o paciente está vendo você ali como uma autoridade espiritual.
E aí a pessoa começa a se espreguiçar e abre os braços e levanta para cima e boceja e limpa o olho e começa a dizer: ai, que sono, eu dormi pouco essa noite. Isso não combina. Você não vê um médico fazendo isso. Você não vê um enfermeiro fazendo isso. Mesmo porque tal comportamento vai quebrar essa atenção que a pessoa está lhe dando como um representante de Deus, um mensageiro do Senhor. Então, você precisa ter postura de um verdadeiro mensageiro de Deus. Também você deve tomar cuidado, precisa tomar esses cuidados quando você entrar nesse ambiente de internação, porque em muitos casos você vai encontrar pacientes que estão dormindo. E tem visitador, tem capelão, que ele diz assim: bom, eu vim aqui, eu não vou perder o meu tempo. Então o paciente está dormindo, ele vai lá e acorda o paciente. E às vezes esse paciente sofreu para poder pegar no sono. E o sono é terapêutico, o sono é reparador. Não é à toa que os pacientes estão dentro dos quartos em cima de uma cama. Porque o ambiente hospitalar é porque, além do cuidado, do medicamento, do trato que os profissionais da saúde oferecem, o corpo do paciente precisa estar em repouso. Você sabia que um corpo deitado na posição horizontal, numa cama, ele facilita a drenagem do corpo, o funcionamento dos rins? E você sabia também que tem pessoas que não podem se sentar e precisam ficar deitadas até sem travesseiro? E outros precisam repousar, precisam dormir, precisam descansar. Então, às vezes, o capelão chega e o paciente está dormindo, e o capelão acorda o paciente. E isso vai acontecer um desgaste, vai ser um desgaste natural, porque o paciente já vai pensar: demorei tanto para dormir, precisava tanto desse descanso, estava num sono tão bom e o pastor veio e me acordou. Lembre que existem outras enfermarias, outros quartos para você poder visitar. Agora, é claro que você não pode sair deliberadamente entrando de quarto em quarto. Se você vai fazer uma visita específica para o paciente tal, você tem que se dirigir exatamente na enfermaria ou no quarto que esse paciente está. Uma vez que você é um visitador voluntário, que você tem aquele elo com a instituição que nós já falamos, que você presta aquele trabalho de serviço voluntário, visitando em dias e horas combinada com a instituição, então você pode passar em várias enfermarias, em vários quartos, mantendo aqueles cuidados, não colocando a mão em todo mundo, não orando por pessoas sem autorização, não atingindo a fé e religiosidade de ninguém, não questionando se a pessoa tem ali um rosário, um crucifixo, uma imagem de algum santinho, de algum ídolo, ou um livro de outra seita. Não cabe ao capelão visitador fazer o proselitismo dentro do ambiente hospitalar. Você está ali em nome de Jesus, oferecendo atendimento espiritual a quem solicitou ou aceitar a sua disposição em estar ali. Então, cuidado para não acordar o paciente. Guarde esta recomendação. Nunca acorde um paciente. Em hipótese nenhuma, você pode ser censurado pela autoridade de serviço. A enfermeira do posto ou o próprio médico que recomendou e às vezes administrou um medicamento para essa pessoa poder dormir. Outra coisa, você precisa ter cuidado para não ser muito emotivo diante do paciente. Tem visitador que ele gosta de demonstrar a sua sensibilidade. E alguns choram, se emocionam. Posso chorar, pastor Marcos? Depende. Há situações que é difícil sustentar as lágrimas. É difícil. Mas há situações que é necessário você não chorar. Se está todo mundo desesperado, todo mundo chorando, ora, alguém precisa nesse momento auxiliá-los.
se eles estão chorando, porque o lado cerebral está ativado das emoções, emoções abaladas, emoções sofridas. Você precisa estar ali lúcido, com a razão, o equilíbrio, porque essas pessoas estão desestabilizadas emocionalmente no momento, sem o uso da perfeita razão. Não é que está desorganizado mentalmente, não é isso. Mas a razão que alguém precisa, uma cadeira para quem precisa sentar, um copo de água para quem precisa beber, um apoio para quem vai desmaiar, um pedido de socorro no posto da enfermagem. Então, às vezes, o paciente está ali chorando, a família está chorando, e o visitador começa a chorar. E eu já vi casos que o visitador chora mais do que propriamente o paciente. E aí vai gerar o quê? Uma disparidade, né? Porque ele está num grau de sofrimento, você está ali na posição de apoiador. Então, evite chorar em certos momentos, segura o choro, chore depois. Outra coisa que você não pode fazer e você precisa ter essa recomendação sempre viva na sua mente. Não obrigue o visitado, o paciente, a responder nada. Não pode ser obrigatório resposta nenhuma, muito menos fazê-lo votar alguma coisa a Deus. Porque tem capelão que ele não se contenta numa visita espiritual, que ele prestou atendimento, ele quer algo mais, ele quer um plus, ele quer que o paciente repita o que ele está dizendo, ele quer que o paciente vote a Deus, ele está praticamente induzindo uma pessoa a um erro. Olha, às vezes o paciente está tão fraquinho que ele não consegue falar, nem ai ele fala, ele somente geme. Daí chega o visitador lá e quer que o paciente repita a oração que ele está fazendo. Por exemplo, repita comigo esta oração: Senhor Jesus. E o paciente está fraquinho. Às vezes é um paciente terminal, ou às vezes é um paciente que saiu da sedação, paciente que não dormiu, e tem familiares perto. E o paciente, Senhor Jesus. Não ouvi. Fale mais alto. Senhor Jesus. E o paciente, Senhor Jesus. Para que isso? Esforçar o paciente que está sem força, até para poder pedir água, comida, dizer que está com dor, que quer ir para casa, que está sofrendo muito. Aí o capelão quer que o paciente repita a sua oração. E geralmente essas orações são longas, são confusas, são de palavras vazias, que a pessoa quer mais impressionar quem está ao redor do que propriamente que o paciente receba a oração da fé. A Bíblia diz que se alguém estiver doente, chame os presbíteros. E os presbíteros orem sobre ele, ungindo-o com óleo. É para você orar, não é para o visitador repetir o que você quer, repetir a sua oração, ou quem sabe fazer um voto a Deus. Olha, eu prometo que se eu sair desse hospital, eu vou te servir. Isso não se faz. Isso é coagir uma pessoa no momento que ela está debilitada e sensivelmente abalada. E a Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Nunca obrigue o paciente a te responder ou fazer voto nenhum ao Senhor. É proibido ao visitador mexer no soro. Você vai ver alguns slides depois, algumas imagens, que você vai ver a postura do visitador diante do leito do paciente, diante daquele pedestal que existe, onde uma garrafinha é pendurada e uma mangueirinha, né? O esquipo que é passado e tem uma torneirinha ali, um controlador. Tem visitador, tem capelão, que tem um imã. Ele chega do lado da cama do paciente e fica do lado do pedestal do soro. E parece que é automático, ele já coloca a mão naquilo ali e fica mexendo naquela rodinha ali. Sobe e desce, sobe e desce. Ora, o paciente que está ali está recebendo um medicamento intravenoso, seja soro glicosado, que é para manter o corpo hidratado, as veias calibradas, para que a pessoa tenha uma boa circulação, evite coagulação,
Evite algum tipo de trombose, porque tem medicamentos que são administrados ali. E também tem medicamentos que são controlados, o próprio soro. E o paciente está ali deitado recebendo direitinho, gotinha por gotinha. Aquelas gotinhas são calculadas pelo departamento da enfermagem, que calcula quantas gotas deve pingar por minuto. Quantos ml deve ser ministrado a cada hora no paciente. E aí acontece o quê? O visitador vai até lá e abre aquela torneirinha. Ah, mas é só soro, pastor. É o soro glicosado, mas o paciente pode ter diabetes. E glicosado é água, sal e açúcar. E às vezes você vai lá e abre aquela torneirinha. Ai, pastor, me ajude aí que desça mais rápido o soro. E você achando que você está sendo usado por Deus, fazendo uma boa obra, você dispara aquela torneirinha e o soro desce rapidamente no corpo do paciente diabético. Sabe o que vai acontecer? O diabetes dele vai subir. E sabe o que pode acontecer? Ele pode perder um membro do seu corpo, um dedão do pé, ou o pé inteiro, porque ele está tratando um problema dentro das suas veias, dentro das suas artérias, talvez um foco de gangrena, uma falta de circulação, um problema do diabetes que está causando o risco da amputação dos pés. E você vai lá achando que está sendo um grande instrumento e acelera o processo de amputação, porque você disparou o soro glicosado. Eu conheci um paciente que estava internado com uma neurocirurgia, cirurgia de crânio, e ele tinha um medicamento que devia de ser administrado em 24 horas. Um frasco de um medicamento que controlava a pressão intracraniana, a pressão dentro do crânio. E o pastor, o capelão, se manteve do lado da cama, numa atitude responsável, liberou aquela torneirinha daquele medicamento que vinha pelo pedestal do soro, pelo equipo, que é aquela mangueirinha, e aquilo de 24 horas desceu tudo em menos de 2 horas. Quando percebeu-se, o paciente estava vidrado, o paciente estava sem responder ninguém, não falava com ninguém, pupila desse paciente estava alterada, ele entrou numa confusão mental. Quando foram ver, alguém tinha liberado aquele medicamento. Então o visitador não mexe em soro, não acelera, não diminui, não faz favor. O paciente está ali sem paciência, querendo que o soro pingue logo. Por quê? Ele vai permanecer deitado. Aquilo ali não pode ser irresponsavelmente administrado no corpo da pessoa. Tem que ter cuidado. Lembre, é proibido o capelão mexer no soro. Proibido, viu? Proibido. Guarde isso dentro de você. Também é proibido para o capelão abrir bolsas, carteiras ou qualquer tipo de situações que envolvam objetos pessoais dos pacientes. Muitas vezes os pacientes estão confusos, têm confusão mental, se perdem dentro do ambiente, falam coisas desconexas e às vezes querem que você manipule objetos pessoais dele. Você não deve fazer esse tipo de coisa, porque uma vez que você toca dentro de uma bolsa ou dentro de uma carteira, você torna-se responsável se desaparecer alguma coisa desse paciente. Sejam cartões de créditos, sejam dinheiro, seja telefone ou contato de alguém, ou alguma lembrança de alguma coisa. É proibido o visitador manusear objetos pessoais dentro do hospital. Ninguém vai aceitar isso. Você não vê médico fazendo isso, você não vê enfermeiro, você não vê zelador, você não vê segurança, não seja você aquele que quer fazer. Ok, gente? Próxima aula, mais alguns cuidados dentro do ambiente de visitação.